Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia. E hoje vamos estar discutindo um pouquinho mais sobre a geografia das indústrias. De forma inicial, quero convidar você a dar uma revisada comigo nas revoluções industriais. Primeira revolução industrial, ocorrida sobretudo na segunda metade do século XVIII, 1760, 1840, e aqui eu quero já abrir um parênteses, porque essas datas muitas vezes divergem. Este conceito de revolução industrial é permeado por mudanças que acontecem na área econômica, social, nos meios de produção, que permeiam um determinado país, um determinado continente. Então, dentro desse contexto, estudiosos divergem quanto a datas. Tá? Mas, a princípio, entendemos a primeira Revolução Industrial, século XVIII, foi o primeiro paradigma na área da produção de grande escala, em que os modelos agrícolas e artesanal de produção deram lugar à introdução do modelo industrial hoje existente. A principal particularidade desta época foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, com o uso de máquina, a segunda revolução industrial. Agora saímos do século XVIII e estamos entrando no século XIX, 1850 a 1945, envolveu o desenvolvimento de indústrias química, elétrica, de petróleo e aço, além do progresso dos meios de transporte e comunicação. Navios de aço deram lugar tomaram lugar de embarcações feitas de madeira, avião, refrigeração, mecânica, vieram ganhando espaço, né? Terceira Revolução Industrial, estamos discutindo algo em torno do século XX, 1950 aparentemente até 2010, como eu disse, estudiosos divergem quanto a estas datas precisamente, né? Então vamos encontrar um pouquinho de diferença entre uma data e outra, mas Terceira Revolução Industrial, século XX, foi marcado pelo quê? Pela substituição gradual da mecânica analógica pela digital, um maior uso de microcomputadores e a criação da internet. E a quarta revolução industrial, entendemos aqui que permeia o século XXI, né? Esse conceito da quarta revolução industrial está ligado ao da indústria 4.0. Estamos discutindo geografia das indústrias. Pontuamos de forma inicial as revoluções industriais e agora vamos só trazer um conceito sobre a produção industrial. Comigo aqui na tela diz assim: consiste na transformação de matérias-primas de diversas origens em bens ou produtos comercializados em diferentes mercados. Aqui diz assim, tipos de indústrias. Então está categorizando indústrias de bens de produção, bens de capital e bens de consumo. Tipos de indústrias. Então vamos lá. Dependendo dos bens produzidos, a indústria pode ser classificada em três tipos, né? Bens de produção. Sustentam a produção de outras indústrias, motivo pelo qual também são conhecidas como indústrias de base. São exemplos dessas indústrias de bens de produção, né? As indústrias extrativistas, metalúrgicas e siderúrgicas. Já as indústrias de bens de capital produzem equipamentos e maquinários. Esse tipo de indústria é considerado estratégico, porque as máquinas são fundamentais para ampliar a produção. E um outro tipo de indústria, as de bens de consumo, produzem bens que se destinam diretamente ao consumidor. Seus produtos podem ser classificados em bens não duráveis ou perecíveis, alimentos das agroindústrias e os têxteis em gerais, e duráveis, automóveis e aparelhos eletroeletrônicos. Bem, fatores locacionais, fatores que influenciam a geografia da indústria, né? Fatores locacionais. A localização das indústrias é condicionada por fatores geográficos que tornam algumas áreas mais atrativas, com influência direta sobre os custos de produção e o lucro sobre os produtos comercializados. Oferta abundante de mão de obra barata também é interessante, infraestrutura, facilidade para transporte, proximidade da matéria-prima ou de fontes energéticas são alguns dos principais fatores locacionais. Para quê? Para que você tenha um produto de boa qualidade, um produto farto e um produto com um preço competitivo, né? Principais fatores locacionais potencializando o desenvolvimento fabril das regiões.
Quanto aos sistemas de produção, vamos estar discutindo aqui, sistemas de produção desenvolvidos na indústria automobilística no século XX, causaram profundas mudanças nos padrões de produção e de consumo e nas relações de trabalho, com impactos diretos sobre a geografia industriais. Aqui está descrito o Fordismo e o Toyotismo. Vamos dar uma olhadinha no Fordismo, depois no Toyotismo, e vamos responder aí duas questões para fixação deste tema, a geografia das indústrias. Fordismo baseou-se na implantação de maquinários e de esteiras rolantes que dinamizaram o trabalho humano, ampliaram a capacidade produtiva das fábricas e favoreceram a redução dos custos de produção para os padrões da época por baratearem os produtos. Já o toyotismo, as linhas de montagem toyotistas ou pós-fordistas, né, demandam menor número de trabalhadores, porém exigem mão de obra mais qualificada, né? O toyotismo é aquele pensamento do menor estoque, o just in time, né? A produção conforme a demanda, né? O trabalho individual fordista, passivo e reduzido a apenas uma tarefa nas fábricas, deu lugar ao trabalho realizado por equipes dinâmicas compostas por trabalhadores ativos que conhecem todo o processo produtivo e controlam a qualidade de produção, além de desenvolverem inovações que podem melhorar a empresa. As atividades braçais foram substituídas por maquinários e robôs cada vez mais sofisticados, controlados por profissionais qualificados, graças a programas computacionais. Além disso, fundamenta-se na produção just-in-time, técnica de gerência que organizou a produção conforme a demanda do mercado. Comigo aqui na tela, vamos resolver dois exercícios para fixação desse conhecimento. Aqui, de forma inicial, nós temos uma imagem, né? uma imagem de uma linha de produção, que aqui relata assim: a imagem retrata um cenário presente na chamada terceira revolução industrial. Nós já discutimos aí aproximadamente século XX, né? Terceira revolução industrial representa a chamada terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, a qual fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. Uma alteração significativa diz respeito à resposta correta, letra B, automação do processo, como vocês estão vendo na imagem, né? Automação do processo produtivo e a necessidade de mão de obra reduzida, mas qualificada e especializada. Questão de número 2, comigo aqui na tela, diz assim: as novas formas de organização da produção industrial foram chamadas por alguns autores de pós-fordismo para diferenciá-las da produção fordista. Letra A e letra B, duas indagações aqui, né? Apresente dois aspectos do processo industrial fordista e dois pós-fordista. E letra B, caracterize o espaço industrial no fordismo e no pós-fordismo. Então, letra A resposta aqui proposta é: a produção fordista é marcada pela produção em série, fundamentada em linha de montagem com tarefas repetitivas, e a produção em massa. Pós-fordista, também conhecida como toyotista, regula sua produção a partir de tarefas diárias, pouco estoque, just in time, e terceirização em altos níveis. Letra B, caracteriza o espaço industrial no fordismo e no pós-fordismo. O espaço industrial, então, a sugestão de resposta, o espaço industrial fordista caracteriza-se por grandes fábricas com áreas de estocagem gigantescas, exigindo processos de controle complexos. O pós-fordista é marcado pela desconcentração espacial, com várias empresas menores produzindo peças que serão utilizadas pela fábrica matriz. A linha de montagem é caracterizada pela grande presença de robôs, acelerando o processo de produção. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.